Então tá, boa noite pessoal, espero que vocês tenham tendo um ótimo domingo. Aqui quem fala é o Dr. Alain Dutra, urologista. Sou médico urologista formado há 20 anos e urologista há 15 anos. Sou membro da Sociedade Brasileira de Urologia e também membro da Associação Americana de Urologia. E hoje o tema da aula de hoje vai ser aumento peniano, tá? É um assunto bastante polêmico. Muitas pessoas me pediram para falar desse assunto, principalmente homens, porque existem várias coisas circulando na internet sobre isso. Eu precisei estudar sobre o assunto para dar uma visão mais técnica, mais médica sobre isso. Porque, infelizmente, existem muitos sites na internet que estão interessados somente em vender produtos ou dar orientações assim discriminadas para as pessoas sem ter um embasamento científico. Então, para fazer essa aula para vocês, eu comprei um livro que foi lançado esse ano pelo grupo mais importante do mundo que trabalha com cirurgia reconstrutiva peniana, um grupo coreano e que lançou esse livro esse ano. Eu li a maior parte do livro e vou passar para vocês o que interessa para vocês em relação a esse livro, tá bom? Então, vamos começar. Em relação às aulas que eu já dei anteriormente, vocês podem encontrar essas aulas no Facebook, na minha página ou no meu canal do YouTube, tá? Então, eu já falei sobre dieta e pedra nos rins, já falei sobre disfunções sexuais masculinas, infecções urinárias de repetição, incontinência urinária, síndrome metabólica, HPV e dores testiculares, tá? Então, foram os assuntos das aulas anteriores. Essa aula está sendo gravada ao vivo, dia 18 de setembro de 2016, às 19 horas. Então, se você estiver assistindo essa aula e não for dia 18 de setembro, por volta das 19 horas, esta aula não está sendo ao vivo. Então, se você tiver dúvidas que não puderam ser respondidas ao vivo, por favor, deixe a sua dúvida na timeline do vídeo na minha página no Facebook. Tá? Minha página no Facebook é facebook.com/urologia descomplicada. Urologia descomplicada, tudo junto, tá? Acompanhe meu conteúdo, posts e vídeos na minha página do Facebook, que eu acabei de falar, e também no meu site, que é alainuro.com/artigos, tá? Todos os domingos às 19 horas eu faço uma aula ao vivo no Facebook sobre um tema diferente. Na próxima semana, no próximo domingo, eu não vou fazer aula, porque nesse horário das 7 horas da noite eu vou estar no avião, ou vou estar no aeroporto ou pegando avião, então eu não vou poder passar a próxima aula do próximo domingo. Então, em relação ao aumento peniano, que é o tema da aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre histórico, tá? A maioria das culturas valorizam muito o tamanho peniano, tá? Porque o tamanho do pênis foi associado à virilidade, à masculinidade, ao caráter do homem guerreiro, ao homem que decide as coisas, ao homem que é o bem-sucedido, enfim. Houve sempre essa impressão nas sociedades patriarcais, né, que são as sociedades que são centradas no homem como homem dominante, e o tamanho do pênis sempre foi associado a essa sensação de poder e muito valorizado nas culturas antigas, inclusive na cultura da Grécia, a cultura grega, e a cultura romana também, que herdou muita coisa da cultura grega, né? Inclusive, se vocês forem até Roma, naquela época Roma tinha várias estátuas com o deus Príapos, que era um deus que tinha um membro bem avantajado, né? E que representava toda essa virilidade associada da cultura greco-romana. E a arte erótica era considerada normal na Roma antiga, né? Eles tinham as famílias romanas, que eram famílias mais abastadas, mais ricas, eles tinham artes eróticas na parede, não tinha toda essa coisa de hoje em dia que nós temos em relação ao medo de se expor essa parte erótica, porque naquela época não tinha influência ainda da Igreja Católica. A Igreja Católica veio depois, muitos anos depois, então naquela época não existia essa repressão em relação à sexualidade humana. Em relação ao tamanho médio do pênis, o pênis flácido tem um tamanho médio entre 13 a 15 centímetros, tá? E 9 centímetros de circunferência. E essas medidas que eu acabei de falar é uma média mundial, portanto, em alguns países é maior, em alguns países é menor. Portanto, no Congo, na África, o tamanho do pênis é maior e é menor também no Extremo Oriente, principalmente na Coreia. Por isso, na Coreia é o país onde mais se faz cirurgias de reconstrução de pênis ou de aumento peniano. Os pênis ocidentais são, na média, 2 centímetros maiores do que a do Extremo Oriente. Tá? Como eu falei, a Coreia é o país que tem as médias menores de comprimento. Então, a literatura médica fala que existe 2 tipos de tamanho de pênis. Tá?
80% dos homens têm um pênis que cresce bastante na ereção, ele é um pênis menor, mas quando o homem tem excitação sexual, ele fica ereto e aumenta muito de tamanho. E 20% dos homens já tem um pênis maior, já flácido, e que não cresce tanto na ereção. Tá? Isso é uma coisa importante, porque alguns homens têm alguns traumas de banheiro, justamente porque alguns homens podem ter o pênis maior flácido e outros podem ter o pênis menor flácido, mas até que na hora da ereção pode ficar do mesmo tamanho os pênis. Tá? Uma coisa interessante em termos evolutivos é que o homem tem um pênis bem maior do que outros primatas. Tá? Então a espécie humana é a espécie que tem um pênis maior em relação ao gorila, a relação ao chimpanzé e outras espécies de primatas. Tá? Em termos evolutivos, isso é explicado pelo contexto do homem ser um animal social. Tá? Então, isso em termos de evolução humana, o pênis maior em contexto grupal era considerado mais atrativo. Então houve uma seleção natural para os homens que tinham um pênis maior. Então, ao longo de milhares de anos, acabou que a espécie humana ficou com um pênis maior do que de outros primatas. Tá? Isso, no Extremo Oriente, por séculos a mulher tinha um papel muito secundário, então ela não podia escolher o parceiro. Nessas condições, no Extremo Oriente, essa seleção natural do homem com pênis maior não aconteceu com tanta intensidade como no Ocidente. Tá? E isso pode ser uma explicação por que no Oriente os homens tendem a ter o pênis menor que no Ocidente. Em relação aos procedimentos cirúrgicos de pênis, tá? Existe uma má fama na comunidade médica em relação aos procedimentos de aumento peniano. Por quê? Porque esses procedimentos muitas vezes são realizados com materiais não homologados, ou seja, não permitidos para aumento peniano, certo? E por médicos que não tiveram tanta preocupação com a ética. Então, por essa razão, até hoje as cirurgias penianas são consideradas tabu na comunidade médica e não são respeitados as pessoas que fazem muitos procedimentos. Tá? E outro problema sério em relação às cirurgias penianas é que muitas vezes elas são realizadas em homens que têm o tamanho do pênis considerado normal, dentro daquela média que eu falei, de tamanho, então de 13 centímetros. Tá? Qualquer complicação numa situação dessa, de um homem com pênis normal submetido a uma cirurgia que possa ter alguma complicação, essa complicação é automaticamente considerada intolerável, devido ao fato que esse cara é normal antes da cirurgia. É diferente, por exemplo, de uma mulher que vai fazer uma cirurgia de mama, que pode ter complicação também, mas que, no caso, a mama feminina, quando você coloca uma prótese, não existe comprometimento funcional se houver algum problema com essa prótese. O máximo que vai acontecer é você tirar essa prótese por estar infectada ou por ter alguma complicação na região da cirurgia. Pode acontecer complicações graves, como mamoplastia, colocação de prótese de silicone, mas não corre o risco, por exemplo, que o homem tem de ficar com disfunção erétil depois de uma cirurgia mal sucedida de aumento peniano. Então, eticamente, é muito complicado você propor uma cirurgia dessas para um homem que tem um pênis considerado normal. Porém, a maioria dos homens parece se preocupar com o comprimento do seu próprio pênis. Tá? Engraçado que fizeram uma pesquisa e verificaram que a maioria das mulheres, na verdade, não estão tão preocupadas assim com o comprimento do pênis, e sim com a largura. Elas preferem um homem com largura maior do que o comprimento maior. Foi feita uma pesquisa com quase 27 mil mulheres e verificaram que nessa pesquisa que 85% dessas mulheres estavam satisfeitas com o tamanho do pênis dos parceiros. Então, os homens têm o hábito de apenas comparar o seu pênis com o de pessoas mais dotadas, tá? Isso é uma coisa que o homem tem essa mania. Então, o cara sempre vai ficar preocupado em ter um pênis maior do que o cara que tem um pênis maior do que o dele, né? E não vai se comparar, por exemplo, com um sujeito que tem um pênis menor, tá? E eles não dão muita bola para estatística. Você pode apresentar qualquer número de estatísticas, vão dizer que não estão interessados em estatística, eles estão interessados em aumentar o próprio pênis, né? Então, devido a esses fatores que eu falei, das cirurgias hoje ainda serem marginalizadas, pelo fato de serem pacientes normais, que não têm doença estabelecida, e também por terem, a esmagadora maioria dos casos, são pessoas que têm um pênis dentro da média, nenhuma sociedade médica importante dá apoio a cirurgias estéticas para aumento peniano. Portanto, essas cirurgias são, como eu falei, marginalizadas, e apenas recentemente o assunto está começando a ser respeitado na comunidade médica. Agora, só há pouco tempo atrás que começou a ter dados mais
fidedignos em relação a essas cirurgias. E o primeiro livro importante sobre o assunto foi lançado esse ano. Como eu falei, eu comprei esse livro e já li boa parte dele. Então, em relação à cirurgia de aumento peniano, quais são os objetivos? O principal objetivo é conseguir a satisfação psicológica do paciente, tá? E normalmente essa satisfação psicológica vai se dar com o tamanho do pênis no estado flácido, tá? Então, as cirurgias, quando são feitas, o objetivo é aumentar o tamanho do pênis em estado flácido e não ereto, tá? Porque as cirurgias não conseguem ter um resultado tão significativo de aumento do pênis com ele ereto. Pacientes, de acordo com vários especialistas que fazem essa cirurgia com frequência, pacientes com tamanho normal do pênis que querem se submeter à cirurgia pode ser considerado equivalente a mulheres que querem aumentar os seios, né? Então eles entendem dessa forma, que o homem tem direito a aumentar o próprio pênis, mesmo que ele tenha um pênis dentro do tamanho na média, tá? Já que existe essa nossa cultura de querer melhorar a mama da mulher, de aumentar o bumbum da mulher, então eles fazem essa comparação. Só que o problema, como eu falei, em alguns casos as complicações podem ser graves e, inclusive, com disfunção erétil, ou seja, essa pessoa pode fazer a cirurgia de aumento peniano, não dar certo e ainda ficar com um problema de impotência. Muitos pacientes sofrem com a percepção de pênis pequeno por vários anos, tornando-se impossível uma vida sexual normal e apresentando transtornos também na vida social e familiar. Essa é outra justificativa para fazer a cirurgia mesmo em pacientes normais, tá? Isso então, mesmo levando em consideração o que eu já falei. Então, os centros onde as cirurgias são mais realizadas são na Espanha e na Coreia do Sul, tá? E esses locais onde fazem essas cirurgias, os cirurgiões que fazem essas cirurgias, eles sempre pedem avaliação psicológica e psiquiátrica antes do procedimento para poder afastar pessoas que têm algum problema psiquiátrico que possam querer fazer a cirurgia e não tem indicação cirúrgica. Por exemplo, existe uma situação chamada dismorfofobia, que é uma doença que a pessoa tem uma percepção errada, da autoimagem, entendeu? Ela acredita que tem o corpo deformado quando na verdade ela não tem um corpo deformado. Então esse tipo de paciente não pode operar aumento peniano, tá? Ô Marcos, eu sei, eu estou ciente que eu estou num local que a conexão de internet não é boa. Se eu verificar que essa aula ficou ruim, eu vou fazer novamente, tá, essa transmissão outro dia, tudo bem? Então, quais são as técnicas não cirúrgicas de aumento peniano? Você tem um tipo de massagem que foi desenvolvido na Arábia, tá? Em países árabes, que é o Jelqin, ou massagem peniana. Esse Jelqin, ele é muito difundido em sites leigos na internet, porém não existe nenhum trabalho que tenha demonstrado que essa massagem peniana Jelqin realmente tem um benefício, consegue de fato aumentar o tamanho do pênis. Então, para várias pessoas que já me perguntaram sobre isso, eu não recomendo o Jelqin por falta de evidência científica. Se você tiver interesse em fazer esse método de massagem, você vai estar fazendo por sua própria conta e risco. Não tem nenhuma evidência forte na literatura falando que a massagem peniana Jelqin seja eficaz para aumento peniano. Tá? Mesmo que você faça e tenha percebido algum resultado, isso é uma percepção sua e não é uma coisa que tem relatos suficientes na literatura para recomendar isso daí. Existe também um método de aparelho de vácuo. Os aparelhos de vácuo normalmente são utilizados para pessoas como um recurso a mais para a disfunção erétil. Era muito utilizado antigamente antes do Viagra. Só que ele pode também ser utilizado para tentar aumentar o pênis, tá? Só que já foi verificado que esses aparelhos de vácuo não são eficazes para aumento peniano, tá bom? Uma das razões por que foi verificado que o aparelho de vácuo não é eficiente é porque você não pode fazer mais do que 30 minutos diários de vácuo. Enquanto que o extensor peniano você pode ficar tranquilamente 4 a 5 horas com o extensor peniano, tá? Então, não é recomendado fazer. Eu já vi paciente que fez esse vácuo no pênis para tentar aumentar o pênis e ficou com o pênis todo machucado depois, tá? E se o cara faz isso daí de uma maneira muito intensa, exagerada, inadequada, ele pode desenvolver uma fibrose nos corpos cavernosos, uma isquemia nos corpos cavernosos e uma disfunção erétil. Então, não recomendo, tá? Os extensores penianos também são bastante polêmicos, tá? As sociedades médicas, em geral,
como a Sociedade Brasileira de Urologia, a Associação Americana de Urologia, elas negam a eficácia dos extensores penianos. Porém, alguns trabalhos sugerem que pode aumentar o tamanho do pênis em torno de 1,5 a 2,5 centímetros. Tá? Para chegar nesse resultado, você teria que fazer de 3 a 6 meses de aplicações de 4 a 5 horas diárias. Tá? Só que depois de 6 meses de fazer uso do extensor peniano, não foi verificado mais uma vantagem, então deve parar com 6 meses de uso. As únicas indicações médicas para fazer o aumento peniano que realmente são aceitadas na comunidade médica oficial é por sequela de câncer de pênis, que às vezes alguns pacientes que fazem cirurgia de prostatectomia radical ficam com o pênis de 1 a 2 centímetros menor, pessoas que sofreram trauma no pênis, tiveram perda excessiva de pele por cirurgias de fimose exageradas, que tirou muita pele, após o tratamento do câncer de próstata por radioterapia também, pacientes que têm o pênis embutido, que são pacientes gordinhos, que têm às vezes o pênis embutido, é interessante também fazer a cirurgia de aumento peniano. Pessoas que têm a doença de Peyronie, que é aquela doença que forma as placas endurecidas no pênis, nos corpos cavernosos, que são placas calcificadas. Eu tenho alguns posts no meu site sobre essa doença, depois se vocês quiserem ler sobre a doença de Peyronie, tem lá no alainuro.com/artigos, é só fazer a pesquisa por Peyronie, tá? Que vocês vão verificar lá que eu tenho alguns artigos a respeito. Tá? O Peyronie se escreve P-E-Y-R-O-N-I-E, tá bom? Também pessoas que têm anomalias congênitas do pênis, como a epispádia, quando a uretra ela se insere de uma maneira muito baixa, existe uma inserção errada da uretra, hipospádia e desordens de intersexo, pacientes que nasceram com genitália ambígua também tem indicação de fazer cirurgia. Então eu vou falar rapidamente sobre os problemas de você indicar uma cirurgia para aumento peniano puramente estético, tá? O maior problema dessas indicações é que os aumentos médios de ganho de pênis está na faixa de 1 a 2 centímetros de comprimento, ou seja, o paciente não ganha tanto centímetro assim, tanto comprimento assim, e em torno de 2,5 centímetros de grossura quando o procedimento é feito para aumentar a grossura do pênis. Normalmente, então, esses ganhos que você tem de 1 a 2 centímetros de comprimento e 2,5 a 3 de grossura são aquém ou menos do que o paciente deseja, né? Então, existem relatos na literatura que apenas 35% dos homens que são submetidos a essa cirurgia têm satisfação, ficam satisfeitos, tá? Porque gostariam de ter o pênis maior ainda, né? Então, essa estatística é menor ainda no grupo de pacientes que têm uma desordem dismórfica peniana, ou seja, aquela pessoa que quer ter um pênis assim exageradamente grande. Esse vai ficar realmente muito frustrado se fizer a cirurgia peniana de aumento. Além disso, complicações graves são possíveis, como eu já falei. O paciente pode ter necrose de pênis, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E além disso, os médicos são muito vulneráveis a processos médico-legais por conta dessas complicações de fazer uma cirurgia num pênis que previamente era considerado normal. Um outro fator importante é que muitos homens procuram a cirurgia de aumento peniano sem consultar suas parceiras, tá? Como eu falei, 85% das parceiras não se preocupam com o tamanho de comprimento peniano. Então é muito comum o homem querer aumentar o seu próprio pênis e a mulher não concordar com isso. E não é interessante o homem se submeter a uma cirurgia dessa sem consultar a parceira para saber a opinião dela, tá? Mas muitas vezes é isso que acontece. E evidências sugerem que a mulher pode largar esse parceiro com um pênis pequeno, não porque o parceiro tem um pênis pequeno em si, mas porque esse paciente desenvolve uma personalidade meio neurótica e ficam complexados. Aí as mulheres acabam largando ele pelo fato de se tornar uma pessoa difícil de conviver, e não pelo tamanho do pênis em si. Então eu vou falar algumas palavras para vocês sobre os procedimentos que aumentam a circunferência, ou seja, a grossura do pênis. Tá? Existem vários procedimentos, eu vou falar aqui rapidamente quais são. Tá? Existe um procedimento que o próprio paciente tira a gordura do abdômen e preenche essa gordura no pênis, entre as túnicas dartos e a túnica albugínea. E o problema desse preenchimento com gordura é que os resultados não são previsíveis, tá? Então não é recomendado esse material hoje em dia para aumento de circunferência do pênis. O silicone líquido é um material também que já foi utilizado para preenchimento de pênis para aumentar a grossura, só que houve muitos problemas
desse silicone se extravasar e causar reações inflamatórias e reações alérgicas, e hoje não é mais utilizado. O colágeno é um dos melhores materiais para fazer esse preenchimento, e o ácido hialurônico também. Tá? Então, hoje em dia, os dois materiais que são preferíveis para aumento de grossura é o colágeno e o ácido hialurônico. Tá? Só que esses materiais eles têm uma permanência no pênis de poucos meses. Então, se a pessoa faz esse preenchimento com colágeno ou com hialurônico, normalmente depois de 4 a 5 meses, ele precisa fazer uma reaplicação, porque esse material é reabsorvido com o tempo. Existem outros materiais, como hidroxiapatita de cálcio, que tem uma permanência um pouco maior, que é considerado um material semi-permanente. O ácido poliláctico, que é o mesmo material que é usado em fio de sutura Vicryl, também tem uma permanência um pouquinho mais longa. O metacrilato é um material que tem um tempo de duração bem longo, só que o metacrilato é o famoso Restylane que as mulheres usam para preencher lábio, né? Então esse Restylane que usa para lábio também pode ser utilizado para aumento de grossura peniana. E tem tido alguns bons resultados em alguns médicos têm experiência no procedimento, tá? Só que é um material mais difícil de trabalhar do que o ácido hialurônico e o colágeno. E tem um outro material também que é permanente, chamado poliacrilamida. A poliacrilamida também é um material que você aplica uma vez só e normalmente tem resultados de longo prazo. De modo geral, os materiais injetados para aumentar o calibre peniano têm vários problemas, tá? Então é um procedimento considerado arriscado, porque ele pode dar uma assimetria no pênis, uma irregularidade na pele desse paciente, pode criar curvaturas, nódulos, calcificações, tá? O colágeno, como eu falei, tem necessidade de reinjeção, porque ele dura de 2 a 6 meses. E hoje o material mais que tem as características mais interessantes para aplicação é o ácido hialurônico, que dura de 4 meses. E hoje agora lançaram uma versão desse ácido hialurônico que é que dura um pouco mais, que dura cerca de 1 ano, tá? Para aumentar o comprimento dos pênis, existe uma outra cirurgia que normalmente consiste em fazer uma incisão no ligamento suspensor do pênis, tá? Esse ligamento suspensor do pênis é um material fibroso que junta o pênis junto com o osso púbico. Ele fica escondido na barriga do paciente, tá? Então, normalmente nas pessoas que nunca operaram, parte do pênis é embutido devido à presença desse ligador suspensor. Então, tem uma cirurgia que você secciona ou corta esse ligador suspensor do pênis e parte do pênis que naturalmente é embutido no homem, que fica perto do osso púbico, ele vai para fora. Então essa cirurgia costuma ganhar de 1 a 2 centímetros de comprimento quando você faz, tá? Existe também uma variação desse procedimento, que além do ligamento suspensor, também é cortado o ligamento fundiforme, que é um ligamento um pouquinho mais profundo. Quanto mais agressiva é a incisão, mais para baixo o pênis fica. Então é uma complicação comum dessas cirurgias de aumento peniano, de corte desses ligamentos, é que o camarada fica com o pênis ereto, mas em vez de ele ficar para cima, o pênis ele fica olhando para baixo. E quanto maior você faz esse corte desse ligamento, mais para baixo ele fica. Então isso é uma coisa que complica um pouco esse procedimento. Existem alguns materiais que você pode colocar na cirurgia quando você faz esse corte desse ligamento para evitar de haver o religamento, né? Ou seja, num processo de cicatrização pode acontecer do pênis voltar a ficar grudado na sínfise púbica. Para evitar isso, eles usam alguns materiais, como o material sintético como Gore-Tex, tecido gorduroso, silicone e outros materiais sintéticos. No pós-operatório, você pode utilizar extensores penianos ou pesos para evitar a aderência da cicatriz ao osso púbico e assim evitar o encurtamento que pode acontecer em alguns casos depois dessa cirurgia. Então, além desse risco do pênis ficar para baixo depois da operação, quando ele fica ereto, existe ainda o risco de você ter uma aderência precoce no local da cirurgia e essa aderência provocar uma cicatriz, o pênis ficar grudado no osso púbico, isso ainda encurtar esse pênis ainda mais. Então, é uma cirurgia que tem esse risco que é considerável, né? Então, como eu falei, o ganho médio dessa cirurgia é em torno de 1 a 3 centímetros de extensão do pênis, ou de comprimento do pênis. Existe também uma cirurgia radical de desmontar o pênis. Como é que funciona isso? Tá? Em inglês,
eles chamam a cirurgia de unassemble, que literalmente é desmontar o pênis, tá? Essa cirurgia é muito agressiva, é feita uma separação cirúrgica da cabeça do pênis, que é a glande, dos corpos cavernosos. Então, é uma cirurgia muito delicada, você tem que separar o feixe vasculo nervoso da uretra, tem que separar a uretra dos corpos cavernosos e separar o corpo esponjoso também, além de separar a glande. Então, é uma cirurgia muito agressiva, que é feita em alguns países, principalmente na Coreia, só que o ganho de comprimento costuma ser maior do que na cirurgia que eu falei de cortar o ligamento suspensor do pênis. Tá? Então, o ganho nessa cirurgia de comprimento está na faixa de 4 a 5 centímetros. Só que essa cirurgia tem um risco considerável de lesão do feixe vasculo nervoso e também alterações de sensibilidades na glande. Tá? A glande pode ficar assim, formigando, com problemas de sensibilidade depois dessa cirurgia. Houve alguns casos de necrose peniana depois dessa operação. Então, vocês percebem que os riscos são altos com essas cirurgias, né? Não é uma coisinha à toa, né? Então, para correr esse risco é complicado, né? Então, quais são as conclusões finais a respeito da cirurgia de aumento peniano? As cirurgias permanecem sendo consideradas experimentais, porque o ganho na média da cirurgia é de 1 a 2 centímetros de comprimento, e esse ganho é considerado insatisfatório para o que é o objetivo dessas cirurgias, que a maioria dos pacientes tem interesse em ganhar mais comprimento. Então, pelos riscos que a cirurgia oferece e pelo ganho médio de comprimento, não é recomendado essas cirurgias de aumento peniano, tá? É muito complicado você propor fazer uma cirurgia dessas em pessoas que têm o pênis dentro da média, que são considerados pênis normais. E o que eu tenho para dizer como recado final para quem está assistindo essa aula? Em termos de cirurgia, para aumento de comprimento, eu não recomendo que faça nenhuma delas, tá? Eu acho um risco muito alto para o benefício, que pode ser pequeno, ou ainda a pessoa pode ter complicações graves. Então, eu não recomendo a cirurgia de aumento de comprimento peniano. Agora, pelas evidências que eu vi na literatura, apesar de serem evidências fracas ainda, dá para você tentar usar o extensor peniano, tá? Por que pode tentar o extensor peniano? Mesmo com a polêmica dizendo que esses extensores não funcionam, eles têm baixos índices de complicações. Então, mesmo que você não tenha resultado com o extensor peniano, vale a pena tentar se você estiver muito motivado, porque o extensor peniano tem relatos de baixíssimas complicações, mas você tem que usar do jeito correto. Como é que é o jeito correto de usar extensor peniano? Você tem que usar esse extensor de 4 horas diárias durante 6 meses. Tá? No começo, primeiro mês de tratamento, é interessante a pessoa usar menos tempo, até ela acostumar com o extensor, que às vezes pode ser bastante desconfortável. Além do extensor peniano, eu acho que alguns pacientes podem se beneficiar com a cirurgia de injeção de ácido hialurônico para aumentar o calibre do pênis. Tá? Pelos trabalhos que eu andei lendo, esse ácido hialurônico tem taxas de complicações inferiores ao colágeno, por exemplo, ou à gordura, ou até mesmo outras substâncias, e tem essa questão de ter uma duração mais curta. Então a pessoa pode ter, se ela se arrepender, ela pode voltar ao normal do que ela era antes, né? Mas a desvantagem desse ácido hialurônico para aumento de calibre é que tem que ser feitas reinjeções, reaplicações, tá? Então tem que ser levado em consideração isso. Então, volto a dizer, comprimento peniano, eu acho que pode ser tentado usar extensor peniano, que inclusive tem trabalhos mostrando que é uma boa opção para quem tem disfunção erétil junto com doença de Peyronie. É utilizado o extensor peniano para melhorar as placas da doença de Peyronie, além de poder ganhar um pouco de comprimento. E para grossura, talvez o ácido hialurônico, a injeção de ácido hialurônico seja uma boa pedida, tá bom? Então, pessoal, que vocês tenham um excelente resto de domingo, uma excelente semana pela frente, tá? E vamos falando durante a semana. E aguardem novas transmissões minhas. Acompanhe meu conteúdo na página do facebook.com/urologia descomplicada. Um grande abraço e beijo para vocês.